Muito bom dia, graça e paz. Hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025, estamos neste canal, a Palavra, a Luz da Verdade, trazendo meditação para casais, para a família, salvação e assuntos espirituais. Tudo para a gente aprender mais, entender mais da Palavra de Deus e da vontade de Deus. Vamos iniciar esta meditação através de um louvor. Ó Senhor, nosso eterno Deus e Pai, te suplicamos, ó Deus, tua inspiração. Nos ensina a cada um de nós, nos dá humildade para obedecer a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a fazer tua vontade e nos inspira e ensina a cada um de nós o discernimento da tua palavra nesta meditação. Para a glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, estamos hoje com a meditação para a família. E o título é A Família, guiados pela sabedoria de Deus. Deus é o princípio de tudo. Ele sempre existiu, sempre foi Deus. Tudo foi feito por Ele. E por intermédio da sua palavra e da sua sabedoria. Então, Ele é o princípio da sabedoria. Então, quando a pessoa se guia através dos ensinos de Deus pela sabedoria, essa pessoa é bem-sucedida. Esse lar, essa família é bem estruturada e é abençoada por Deus, porque é guiada pela sabedoria de Deus. Vamos ter como título o texto básico, Provérbios, capítulo 24, do versículo 1 ao 5. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Versículo 5, e aqui estamos neste último. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então, com a sabedoria se edifica tudo. Com a sabedoria a pessoa tem êxito. Então, mesmo assim na família, o casal que é sábio, que tem o temor de Deus e se guia pela palavra, a palavra de Deus diz no Salmo 128, tudo vai bem neste lar, nessa família. Tudo prospera em todas as áreas da vida. É questão de a pessoa usar a inteligência e meditar. Poxa, Deus é quem fez tudo, fez nós tudo. Ele é a sabedoria, com ele está a sabedoria, então vamos guiar por ele. Então, quando o casal, a família se guia no temor e na sabedoria de Deus, é bem sucedido. Vamos falar apenas de 2 pontuações. Esta meditação vai ser uma reflexão muito breve. Primeira pontuação. A família, para ser bem estruturada, e crescer bem em todos os aspectos, tem que ser guiada pela sabedoria de Deus, e haver um temor a Deus sincero e permanente fiel. Então, a família que é guiada pela sabedoria, pela palavra de Deus, e que ela é sincera no temor a Deus e é permanente fiel, fica bem alicerçado e estruturado, como diz lá em Mateus, falando sobre o homem prudente. Vem os ventos, a tempestade e a chuva,
mas continua firme, porque está alicerçada na rocha, na palavra da sabedoria. Vamos para a segunda pontuação. Tanto o homem como sua esposa, ambos têm que saber conduzir suas vidas em uma ordem de prudência, na sabedoria de Deus. Só uma pausa aqui. Então, veja bem. Todos nós, o casal, homem e mulher, tem que conduzir sua vida numa sabedoria com prudência e ordem. A palavra aqui em Provérbio fala que os passos do homem bom são conduzidos por Deus. Então, quando a pessoa se atém a viver a conduta da palavra de Deus, conduzir sua vida, a família, então tudo vai se conduzir para o bem e está bem estruturada aquela família. Para sua estrutura de caráter, sua postura de temor a Deus sejam protegidos. Quando a pessoa tem um caráter, quando a pessoa tem essa conduta de fazer conforme a vontade de Deus, aí a gente fica protegido. Agora, esse último detalhe que vamos concluir agora, com essa frase final, há 6 exemplos para os filhos. Há 6 exemplos para os filhos. Nós temos visto aí em algumas famílias que temos passado morada de favor em alguns, e a gente temos visto alguns exemplos bons numa conduta de sabedoria para com Deus e outros uma conduta que não é do agrado de Deus, que deixa a desejar. E aí o que vai acontecer? Os filhos vão atentar para o quê? Para um exemplo dos pais. Se os pais não têm uma boa conduta, não têm um bom exemplo de vida, fica difícil para os filhos ter como referência os pais. Então, pai, mãe, sejam uma referência para seus filhos. E assim, os filhos futuramente vão seguir exemplos e vão, quando se casarem, vão passar este mesmo exemplo, essa mesma referência para os seus filhos futuros. Vamos orar e acompanhado pelo mesmo louvor. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, te suplicamos, ó Pai, que a tua palavra ache lugar no coração do pai e da mãe deste casal, para que atente para a prudência, para a sabedoria, para que sejam guiados suas vidas e seus filhos tenham como referência um bom exemplo dos pais. Nós te oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tenham uma ótima quarta-feira e que todos nós venhamos atentar para uma inteligência sábia, refletir sobre essa inteligência. Olha, moça, a minha vida, para se sair bem, tem que ter uma sabedoria, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma força a mais para blindar, para saber conduzir a vida. Então, se eu tenho ao meu dispor a palavra de Deus e eu tenho o Deus que é o princípio da sabedoria, e com ele está a sabedoria, então, quando você usa inteligência, então vou me guiar por ele, pela essa sabedoria que está na palavra dele. E aí, a pessoa é bem-sucedida, é uma família, é um lar, é um casal feliz. Deus abençoe. Até a próxima.